Olá, sem aviso prévio, estamos abrindo aqui o Ponto de Vista, né? Edição desta segunda-feira, sempre com você neste horário da 1h30 da tarde, a tradição da discussão política e dos temas importantes que formam sempre a pauta aqui de quem vive, quem mora aqui na região metropolitana, né? Educação, meio ambiente, a saúde, segurança pública, transporte, enfim, os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e o espaço reservado diariamente aqui no Ponto de Vista para os temas de interesse nacional, né? Bom, notícia que rodou o mundo aí, né, de uma maneira impressionante, o ex-assessor, o ex-secretário adjunto de Turismo de Santos, acabou já deixando o cargo, ex-associado do Santos, né, ex-membro filiado ao PSD, ex-membro do Conselho Deliberativo do Santos, enfim, né? Não citaremos o nome mais do cidadão aqui, porque evidentemente ele cometeu um erro gravíssimo, um áudio que foi gravado há 4, 5 anos atrás, né? Ninguém sabe exatamente quem vazou esse áudio, obviamente com o objetivo de incriminá-lo, porque ele cometeu realmente um crime, né? Racismo no Brasil é crime. Não se resolve nada, isso melhora a vida do negro, nem do pardo, de maneira nenhuma, mas racismo é crime, né? Agora, o que me impressionou foi a execração pública do cidadão, né? Quanta gente se manifestando contra essa determinada figura. Só faltou surgir alguém e dizer o seguinte: ó, como estamos na época da Páscoa, vamos improvisar uma cruz, né? Invadir lá o prédio, a casa onde o cidadão mora, retirá-lo de lá, pregá-lo na cruz e tocar fogo ainda por baixo para ele morrer queimado, né? Só faltou isso, né? Como tem cara corajoso atrás das redes sociais, não? Como gente se manifesta, não é? E fala, e diz, e ataca, e critica, e bate e tal. O cidadão cometeu um erro indiscutível, é um crime indiscutível, já tem um pedido de abertura de processo, o juiz evidentemente vai avaliar aqui, hoje, amanhã, depois, não sei exatamente. Pode até ser preso, né? Ninguém sabe, né? E a vida segue, gente. A polícia vai agir se a justiça assim decidir, né? E se o caso for preso e a julgamento, essa coisa toda, isso vai acontecer, né? Agora, o que tem de justiceiro pelas redes sociais é uma coisa que me espanta, né? Será que o cara não olha pro espelho, não olha pro próprio umbigo, né? Não tem medo que um dia uma coisa ruim possa acontecer com o filho, né? Ou com a mãe, com o pai, sei lá, com o neto, eu não sei exatamente em que momento estamos vivendo, né? Reprise do Ponto de Vista, sempre de segunda a sexta-feira, para você conferir aqui na Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Ladies First, sempre aqui no Ponto de Vista, a doutora Patrícia Gorich, advogada, né? Está conosco em mais esta edição, vai comentar conosco esse assunto também, outros temas importantes, uma aventura da qual ela é uma das protagonistas, né? Que é algo realmente impressionante. É crível porque a Patrícia participou, né? Então seria mais uma aquelas, né, situações incríveis e inacreditáveis que acontecem no Brasil. Tudo bem, Patrícia? Prazer revê-la. Tudo bem, prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez o convite. Aqui de Leice Escoteira, né? Eu tô vendo porque aí, escoteira Patrícia. Pois é, eu sou chefe escoteira, né, escotista, e essa semana a gente comemora a Semana do Movimento Escoteiro. E uma das nossas decisões, né, no Brasil é justamente essa, né? Durante a semana usar o lenço para justamente... Sempre alerta. Sempre alerta. Para justamente divulgar esse movimento educacional, né, tão importante, que respeita valores, respeita a ética, respeita a família, respeita o nosso país e que é aberto a todos os jovens a partir de 7 anos até os 18 anos, ou eu, né, que depois, aí, com 40 anos de idade, entrar no movimento e se apaixonar, né? Fui carregada pelo meu filho e hoje sou escotista, cuido de 24 lobinhos junto com outros chefes. Lobinho, né? É né? aquele que é o menino, né? Menino ou menina que... Isso, que entra com 7 anos e meio até 10 anos. Quando? Depois de 10 anos. Ah, depois de 10 anos. Aí vira escoteiro. Muito bem, Uriel Vilas Boas está com a gente também mais esta edição do Ponto de Vista, participando aqui, colaborando conosco. Tudo bem, Uriel? Tudo ótimo e fico satisfeito de participar com a Patrícia,
que eu acho uma figura importante na medida que atua na questão social e quando fala do jovem, da família, isso é fundamental, isso é importantíssimo, estimular a juventude, não sair de casa pura e simplesmente para passear ou para fazer bobagens, mas para trabalhar em conjunto. Isso aí é uma situação que merece todo o apoio, toda a reflexão familiar, para que a gente consiga conviver numa sociedade de forma diferente. E eu queria começar a minha participação dizendo que eu estou emocionado, orgulhoso da minha mulher, da minha esposa. Opa! Claro, os últimos 10 dias, o que ela fez de ovo de Páscoa, com categoria, atendendo a clientela, isso há 19 anos. Vendeu muito, não? Vendeu bastante. Ainda bem, né? Não, ainda bem não, porque eu ainda mal, porque nesses 10 dias eu não tinha espaço na casa. Mas, graças a Deus, olha só. Claro, em épocas tomadas pelos ovos de Páscoa não, da esposa nessa hora, de Manuel Vilas Boas. nessa Ela hora, chama, Helenice. Dona Helenice. Parabéns, viu, Dona Helenice? Isso Ela mas não trouxe nem para a gente degustar, né? Pra gente saber como é que é o sabor. Eu falei para ela, falei assim, mas lá não vai levar não, porque você pensa que você vai elogiar um corintiano. Então, eu lamentei, segurei e não trouxe. E corintiano hoje, para mim, tem que ficar caladinho, não exagerar. Tá irônico. Mas é uma satisfação muito grande participar desse programa. Muito bem. Juca Kfouri escreveu ontem, né? O Juca é um homem inteligente, né? Apesar dos exageros que ele comete no lado petista, né? Dele, lulista, né? Que ele tem. Quase triste, cego, né? É Quase triste, cego. É triste uma figura como o Juca Kfouri não reconhecer que houve bandalheira, que houve corrupção, né? Que prostituíram a República, que roubaram vergonhosamente. Como a gente reconhece aqui, evidentemente, as coisas estão aí para serem reconhecidas. Ele não reconhece de maneira nenhuma, acho que é um equívoco de parte dele, né? Mas é um muito inteligente, é um corintiano assumido e escreveu lá 30 vezes campeão, ponto. E daí? Marcos Santana lá na ponta, aí acompanhando as redes sociais, né? E a sua participação, que é sempre importante, aqui com a gente, as nossas transmissões aqui do Ponto de Vista, né, Santana? Tudo certo aí? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Boturão, eu quero aqui manifestar o meu completo repúdio à atitude desse hoje ex-assessor, ex-filiado, ex-conselheiro do Santos, que foi flagrado aí e divulgado por amigos da onça, pelo jeito, né, dele. Uma atitude racista completamente imperdoável. E lamentar também que muitas pessoas lamentaram o fato do áudio ter sido vazado, dele ter sido flagrado na manifestação racista, né? Quer dizer, uma completa inversão dos valores, né? Eu também quero registrar aqui a minha satisfação de comemorar mais um título do Corinthians. Logicamente, como corintiano, eu estou contente, mas evidentemente poderia ter sido uma maneira muito melhor, né? Se o Corinthians tivesse futebol, né? Apresentado não só na partida final, mas ao longo de todo o campeonato, um futebol mais vistoso, né? E ontem, lamentavelmente, entre São Paulo e Corinthians, mostraram futebol com letra minúscula, né? Tanto é que no segundo tempo, parecia que os jogadores tinham combinado de ficar chutando a bola de lado ali, e o Wagner Love, que já entrou no segundo tempo ali, não sabia do combinado, e por acidente acabou fazendo o gol, né? Infelizmente, mostra que o futebol brasileiro já foi muito melhor e a tendência é que vá ladeira abaixo. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Pontos de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Você que está na reprise a partir das 8 da noite, não se esqueça que o programa é ao vivo e acaba às 14h30, né? Da 1h30 às 2h30 da tarde, e como eu sempre digo, né? Nesse espaço de tempo só Deus sabe o que vai acontecer na conturbada República Brasileira. Agora existem áudios aí do presidente da República orientando, né, ou incentivando alguns aliados a atacarem o vice-presidente Hamilton Mourão. Esses áudios eu não ouvi nenhum deles, né, mas eu li aqui em algumas matérias do UOL que os áudios existem, acho que não foram
devidamente divulgados ainda, não sei onde é que eles estão, mas onde a fumaça fogo é capaz de realmente existirem esses áudios. Enquanto eles não forem divulgados, a gente também não pode comentar nada a respeito disso. Né? Dizer, todo mundo pode dizer. Né? Vamos aguardar. Não dá para duvidar, né? Por conta das confusões que a gente vem acompanhando nesse governo do presidente Bolsonaro desde 1º de janeiro. Né? E os Olavetes lá, né? Agora ficam lá os Olavetes atacando os militares, né? Os militares eu acho que estão meio confusos, não estão entendendo nada do que está acontecendo. Não sei se vão tomar uma postura, uma posição, se não vão tomar, enfim, né? Com relação aos filhos do presidente Bolsonaro, me parece que já tomaram uma posição, tanto que a situação, a participação mais efetiva dos filhos, principalmente o Carlos Bolsonaro, diminuiu bastante. Embora agora no feriado aqui, né, na passagem da Sexta-feira Santa e da Páscoa, também era pedir demais, né? Para ele passar um feriado quieto, né? Sem pegar um Twitter e colocar lá algumas bobagens como a gente está acostumado, né? Mas conseguiu se segurar. Com relação a essa situação, né, do racismo, né? O ex-secretário, a gente não vamos mais citar o nome do cidadão aqui, chega, né? Agora, um assunto que ganhou redes sociais, ganhou o mundo, né? Inacreditavelmente, né? A velocidade da informação hoje é uma coisa incrível. Indiscutivelmente, ele cometeu um crime, né? O ato de racismo no Brasil é um crime, como eu disse há pouco, não se resolve nada, a vida do negro não melhora em nada, a vida do pardo não avança, a situação é sempre a mesma, número pequeno de negros e pardos nas universidades, número gigantesco de negros e pardos nos presídios, enfim. E as classes menos favorecidas também, grande percentual, 80% de negros e pardos, mas é crime. Ele cometeu o crime e isso é indiscutível, né? Agora, como é que eu ia dizer? Justiceiro, né, que você tinha falado. Nas redes sociais, não? Caramba! Então, eu vou ousar discordar. Pode discordar à vontade. Eu acredito que a lei, sim, ela modifica a sociedade. Não a nossa, da nossa faixa etária, mas sim os mais jovens. A partir do momento que a gente tem leis que punem o racismo de forma contundente, como essa lei que a gente tem hoje, que ela é reflexo, inclusive, de uma legislação internacional que o Brasil foi signatário, a sociedade ela vai melhorando. Por exemplo, o meu filho, quando eu comentei com ele a respeito desse fato, ele falou, mas por que ele falou isso? Mas para quê? Para ele não é normal, e que bom, né? Colocar diferenças entre pessoas só por conta de cor, né? Somos todos da raça humana, né? E a raça humana ela é diversa. Então eu acredito que a nossa sociedade ela modifica e a cada geração de 20 anos para melhor quando se tem uma legislação desse tipo. Não mudou ainda a sociedade por completo? Não mudou. Mas hoje não é mais engraçado como era da minha época de infância, adolescência, ouvir piadas de negros. Eu também não posso ser hipócrita. Ouvi muito. Amigos meus falavam sem medo algum. Hoje as pessoas são racistas? Continuam. Da minha geração, da sua geração. Agora, as pessoas mais jovens, elas são menos racistas por conta da lei. Então, eu acho que existe uma melhora por conta disso. Né? É um caminhar para frente. Agora, que ele tem que ser punido, sem sombra de dúvida, né? Um crime imprescritível, né? O racismo, então ele tem que ser inafiançável. Também, né? Então ele precisa sim responder por isso. Agora, a questão do posicionamento na internet é algo que a gente também precisa refletir, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Hoje, em direito internacional, a gente discute justamente essa questão do papel da sociedade digital, né, com relação a relações internacionais. Isso já foi bastante discutido, por exemplo, em situações em que países retiram direitos de certas camadas de população e aí a sociedade digital internacional atua pontualmente com relação a isso e o governo recua, ou seja, existe uma força, né? Assim como a força de todos nós na semana passada, quando o próprio ministro do STF retirou a censura. Né, censura essa absurda, né, com relação à publicação da Cruzoé do antagonista. Claro que depois ele liberou. Não, depois ele liberou também. Celso de Mello, né? E aí o Toffoli também, né, bravinho, liberou para que o Lula falasse em entrevista, né?
verdadeira retaliação e, sinceramente, dos dois lados, os dois ministros lamentáveis, né? Mas mostra, assim, uma força da internet. E é uma força importante, a gente precisa olhar com outros olhos. Existe exagero, justiceiro? Claro que sim, né? Existe, mas existe uma força. Se não tivesse sido divulgado esses áudios, se não tivesse tido essa atenção e essa revolta da população, que é uma revolta boa, sinal que a população está olhando o racismo com os outros olhos. Eu discordo, né, um pouco de você nesse aspecto. Por isso que eu falei, né? A gente discorda. A maioria ali, 80%, foi na onda daqueles que realmente têm uma preocupação. Mas é uma reflexão, não deixa de ser uma reflexão, né? Hoje o cara não sabe nem o que escreveu mais. Mas é uma reflexão, eu ainda pontuo nesse sentido. Uriel. Eu só me preocupo com uma questão. Nós estamos aí num mundo onde a tecnologia permite os contatos os mais diversos. Eu só não aceito que um presidente da República utilize esse mecanismo ficando em casa fazendo as bobagens que quiser fazer. E além do que, hoje não temos liderança nesse país. Porque esse presidente foi 28 anos como deputado federal, nunca se destacou. Nunca se destacou. E assume um cargo e está agora estimulando até divergências com as Forças Armadas, que, por sinal, também, a gente não vê falar de liderança. Mourão Filho, Costa Silva, hoje quem é o líder na área militar? E com isso fica um desafio, porque nós temos aí grupos corporativos discutindo seus problemas e como encaminhá-los, no setor de ganhar alguma coisa. Então, quando um Bolsonaro chega ao ponto de desmontar os conselhos sociais, e agora está mexendo com o movimento sindical, é um sentido assim de evitar aglomerações de alto nível, que possam discutir questões. É uma situação muito esquisita. Você já viu alguma coisa parecida? Não. Não? No Brasil, não, porque... Nem lá para trás? Você não estava no Brasil naquela época, de 64 ou não? Você estava na Rússia? Não. Não, estava em Santos. Estava em Santos. Estava em Santos. E eu lamento que uma situação dessa, os negros conquistaram muito espaço através de quê? Participação. Através de quê? Aglomeração. Música, futebol. E não se limitando a chorar, ou resmungar, ou desabafar. É motivar as comunidades, as mais diferentes, a participarem. Isso que nós precisamos. Não é agitação, manifestação, passear. Não. É uma discussão, o que nós fazemos no Fórum da Cidadania. Discussão de encaminhamentos. É uma forma de você motivar as pessoas a participarem, a estarem ali. E começa num condomínio, na rua, no bairro, na cidade. Isso reflete, porque se não fizermos isso, nós temos hoje um STF esquisito, ocupando espaço na política e divergências internas. Hoje também não tem nenhum negro, né? Não tem mais. Com a saída de Joaquim Barbosa, não ficou nenhum negro. Tem. Nem nenhum pardo também. Não estou Então tentando me lembrar aqui. É que a gente vê pela televisão, pode ser que não identifique, né? Mas talvez tenha algum pardo, enfim. Eu quis dizer que a questão que não se resolve é assim, por médicos. Quantos médicos negros a gente vê na vida no Brasil? Dentistas, engenheiros, advogados. Mas é que a legislação ela é razoavelmente jovem, né? Não, então, com relação a essa... A gente vai ter que esperar mais 20 anos. Eu tenho uma visão já... Então, mas a sociedade não muda. A sociedade não muda de imediato, demora, né, Boturão? Isso pouco, que é... Pois é, mas eu tenho dúvida se isso vai acontecer um dia aqui no Brasil. Mas uma curiosidade, há muito tempo as pessoas iam fazer alguma coisa em função do dom. Eu quero ser marceneiro, carpinteiro, eletricista, quero ser médico, o dom. Inclusive, quando faz a medicina, antigamente dava-se destaque ao clínico geral. Hoje, as especialidades. Mas só que uma diferença. A medicina, engenharia, arquitetura, custa muito dinheiro. Ah, sim. Muito dinheiro. Não é brincadeira. Então, isso dificulta a participação de pessoas do nível social menos elevado. Eu só queria complementar, Edgar, nesse episódio desse ato racista,
que num determinado momento esse sujeito diz o seguinte: isso daí, tem estudo comprovando isso daí, né? Quer dizer, é uma coisa inacreditável, né? Que ele, a única forma dele poder escapar de um possível processo seria apresentar esse estudo. E ele ignora que ele, como conselheiro do Santos, vários pardos passaram pelo elenco do Santos Futebol Clube, conquistaram vários títulos, né? Os negros também. E o chefe máximo dele, o prefeito de Santos, que o indicou, um cargo de confiança, né? É pardo também, né? Quer dizer, essa tese dele de que existe um estudo aí, uma suposta supremacia branca, é uma coisa completamente absurda, né? Até porque a supremacia branca, a supremacia branca não existe, né? Aí sim tem estudos que dizem que pelo menos aquele branco, sabe aquele branco estilo europeu, sueco, enfim, alemão, finlandês. Pelo menos 4% do DNA dele é da mama África, né? Somos todos provenientes do continente africano. Então, aí sim a ciência diz sobre isso, né? Então, é uma grande bobagem, né, essa questão que volta de quando em quando, né, na nossa história mundial, de supremacia branca. Que bobagem isso! Somos todos negros, filhos de negros, e não existe diferença alguma, né? Eu até fico incomodada com relação à nomenclatura raça branca. Não existe raça branca, né? Existe raça humana e ponto final. E a gente tem que respeitar todas as cores, identidades, enfim, até times de futebol, né, corintiano? Respeito você, apesar de ser São Paulina, né, respeito e muito, porque, né, é assim que tem que ser. Mas olha, o que mais me irritou nessa história toda, sinceramente, são esses justiceiros aí das redes sociais, viu? Porque o nego fica lá digitando e tal, não sei o quê, sabe? Daqui a pouco não sabe nem o que digitou, já vai para outra página, já vem outra confusão, já dá outra opinião. Todo mundo, eu comentava com o Aldo Neto no final de semana, né? Parece que todo mundo acha, pelas redes sociais, todo mundo não, essa turma aí que resolve dar sentença de morte aí para esse cidadão, né? E tem obrigação de se manifestar. Você não tem obrigação de se manifestar. Quem tem a obrigação de se manifestar é quem se preocupa com esse tipo de coisa. Por exemplo, a Patrícia, por exemplo, né, que é uma pessoa antenada com essa coisa, uma manifestação sua em relação a isso no Facebook, enfim, outras pessoas que têm essa consciência do dia a dia. Você que não tem consciência de nada, você não tem que se manifestar de nada num caso desse, pô. Nem pedir a execração pública do cara, nem a crucificação do cidadão, nem que ele vá preso, nem que ele vá não sei o quê. Você que escreveu um monte de coisa nas redes sociais contra esse cidadão, sem sentido, né? Sem jamais ter se preocupado com essa coisa do racismo, né? Você, eu não sei, olha para o espelho, vê se um filho teu não atira uma pedra no vizinho, vê se um filho teu, cuidado, pô, o vento que venta lá, venta cá, né? Esse cidadão também já falou muitas bobagens por aí, existem algumas histórias, enfim, né? Agora aconteceu com ele, pode acontecer com você, cuidado, tá? E cuidado com a forma como se coloca nas redes sociais. Finalzinho do bloco aqui, eu só queria destacar, me enviou aqui o Flávio Rigg, a missa de 7º dia do nosso sempre deputado, saudoso Gastone Rigg Colg, né? Será amanhã, 19h, na Igreja São Paulo Apóstolo, lá na rua Gaspar Ricardo, fica lá no Marapé, tá certo? Então, confirmando, a missa de 7º dia do Gastone Rigg, amanhã, terça-feira, 19h, lá na Igreja São Paulo Apóstolo, na rua Gaspar Ricardo. Então, quem tiver interesse em comparecer e dar um abraço lá na família, participe, fique à vontade. Intervalo, voltamos já. Muito bem, de volta à sequência do Ponto de Vista, com a doutora Patrícia Gorich aqui conosco, Uriel Vilas Boas também participando com a gente, o Marco Santana conferindo aí as redes sociais, as notícias, informações importantes, né? E a gente tem aí um caso muito complexo, não é, que já foi levado ao Ministério Público, houve uma participação direta aqui da Patrícia Gorich. A semana passada a gente conversou sobre isso, enfim, isso aí é o Ministério Público, então não havia ainda a possibilidade de tornar público, participar de um programa de TV para falar sobre esse tema, né? Era mais ou menos isso, né? Você queria primeiro fazer o seu depoimento, prestar o depoimento ao Ministério Público, você já deu entrevista aí para Deus e o Mundo, né, para vários veículos de comunicação e tal. Inclusive internacionais, porque o caso é de repercussão internacional, né? Um casal de holandeses que veio ao Brasil, trouxeram seus 3 filhos, né?
e vieram se consultar, não é? Uma consulta espiritual, com o famoso João de Deus, lá de Abadiânia, né? Que deu essa confusão toda, né? E de repente eles vieram com 3 filhos e voltaram à Europa só levando um, né, Patrícia? Só levando um. E aí? Pois é, na verdade é um franco-brasileiro e uma japonesa que moravam à época na Holanda e vieram para o João de Deus. Quando eu fui contratada através de um consulado, porque as crianças são estrangeiras, e a orientação foi de que eu atuasse somente na área de família e não na área criminal. Então eu fiz a ação... Orientação da família? Da família e do consulado também. Até porque estavam pedindo resgate. Quando eu recebi a orientação, foi a seguinte, olha, 2 crianças foram sequestradas em Abadiânia, o pai estava em tratamento com o João de Deus e parece que é da equipe do João de Deus. Os sequestradores seriam da equipe do João de Deus? Sim. Isso foi em 2014, no início do ano de 2014, eu entrei com a ação de busca e apreensão dessas crianças, porque eu já tinha recebido o local onde elas estavam e chegando lá com o conselho tutelar, retiramos essas crianças e fomos até a juíza da vara da infância, de família, primeiro infância e juventude, depois vara de família, onde então foi designado a mim a situação para levar as crianças até a França, onde os pais se encontravam, né? Os pais estavam na França justamente para negociar a entrega desses Mas quando valores. você resgatou esses 2 meninos? 2 meninos. 2 meninos estavam em São Paulo, né? Sim. E o sequestro foi em Abadiânia. Foi em Abadiânia. Em Goiás. Sim. Né? E como é que você descobriu que eles estariam em... Quando eu recebi a informação... Porque a polícia não caso, entrou no circuito? Não, em momento algum? a polícia não entrou. Eu não sei se foi pessoal do próprio consulado, se foi a família que contratou o detetive, até porque eu não sou criminalista, né? Então Sei. eu entrei no caso para cuidar da área de família, né? Então por isso que eu entrei com uma ação de busca e apreensão de menores, né? Que eram 2 crianças, uma de 8 e outra de 5 anos. E foi assim que eu retirei as crianças assim do país, né? A questão toda é que eu tinha orientações para levar as crianças até a polícia da França, né? Mas nesse meio caminho eu fiquei 2 dias no Conector de Guarulhos. O Conector é o local onde as pessoas que estão sendo expulsas do país, as pessoas que não têm documentação, ficam nessa área mista de Guarulhos até novo voo. No caso, os meninos não tinham documentação? Então, eles tinham a autorização, eles tinham autorização para sair do país, né? Uma autorização judicial que eu levei. Mas a questão toda é que quando eu fui embarcar no primeiro avião, teve um incidente e o comandante, o avião chacoalhou, né? A gente ouviu um barulho, o avião chacoalhou. Isso antes de alçar voo? Aqui em Guarulhos, sim, antes de sair. A gente estava, inclusive, sentando. Não estava taxiando? Não, estava parado. Ele estava, parece que colocando combustível quando teve esse primeiro estrondo. Tivemos que sair do avião. Eu já mostrei para a equipe de tripulação a situação. Olha, estou com essas 2 crianças, é um caso judicial delicado. E aí, quando eu saí, foi nos comunicado que a gente teria que aguardar mais 2 horas para reembarcar. Aí nesse reembarque, eu reembarquei sozinha com as crianças, tivemos prioridade. Entrando no avião, outro estrondo, outra vez o avião chacoalhou e eu saí. Correndo, obviamente, né? Porque é um estrondo. Era outro avião? Não, era o mesmo avião. E aí eu fui ouvida junto com outras pessoas pela equipe, né? E a equipe falou, olha, hoje não sai mais nenhum avião, só amanhã no mesmo horário, né? Que era no final da tarde. Então todo mundo tem que sair do aeroporto e ir para os hotéis. E descobriram o que houve com o avião? Falaram que era bomba de gasolina. Problema na bomba de gasolina? Sim, e eu tenho até fotos, imagens, filmagens da pista toda cheia de espuma, né? Porque eles jogam para não ter princípio de incêndio. Foi quando então eu falei, olha, daqui do aeroporto eu não saio, né? Porque é um caso delicado, eu não vou sair com essas crianças, né? Do aeroporto, que era de segurança. Então eu fiquei nesse conector. No dia seguinte,
no mesmo horário, reembarcamos em outra aeronave e tivemos de novo esse Outro incidente. problema? Outro problema. De novo? Outra explosão. Era outro avião, Outro também avião. no abastecimento? E aí, mais uma vez, as pessoas... E aí eu tenho isso tudo filmado, né? Tá já com o Ministério Público. As pessoas desesperadas no chão, passando mal, enfim, parecia filme de terror. Quando então o comandante veio no meio do avião, porque as pessoas começaram a gritar, né? Foi algo bastante aterrorizante até. As pessoas começaram a gritar, o comandante falou, vocês vão desembarcar. E aí eu desembarquei na pista de Guarulhos e fui reembarcada em uma outra companhia aérea até chegar à França. Essas aeronaves eram de companhias brasileiras? Ou? É a France. Ah, da Air France. Da Air France. Você suspeita de alguma tentativa? Eu não sei, a gente começa a pensar em tudo. Na época, é importante dizer isso, eu sou kardecista, né? Mas eu nunca fui no João de Deus, mas respeitava o trabalho dele, até porque eu sou kardecista, né? Então, a história toda já também, não, João de Deus não, imagina que ele fez isso, né? Então, na época, eu fiz o que eu tinha que fazer, entrar com a busca e apreensão, eu fui profissional, né? Mas em tempo algum passava pela minha cabeça que isso poderia acontecer, né? Mas quando você começa a ver primeiro avião, segundo avião, terceiro avião... Isso porque, é bom deixar claro que o resgate pedido pelos sequestradores não foi pago, né? Não foi pago, não foi pago. Mas é interessante isso, né? Porque na época, para mim, também foi muito impactante pensar que talvez teria algo... Eu não sei, eu não tenho como provar isso, né? Mas eu tenho provas do acontecido, né? De fato aconteceu. Eu tenho, inclusive, filmagem do comandante no meio da aeronave, né? O meu desembarque, e eu filmei também no chão, né? Eu acho que foi importante sempre pensar com cabeça de advogada para, né, justamente colocar provas. E aí, então, o combinado com a juíza era justamente entregar essas crianças para a polícia francesa, só que eu chegando em Paris, a polícia francesa olhou o passaporte das crianças, elas não eram francesas. Holandesas, né? E aí a polícia falou assim, olha, não tem nada a ver com isso, você tem autorização judicial, entre então no país. E foi assim que eu entrei no país e devolvi as crianças para os pais. Muito bem. O que me preocupa nessa situação é que o João de Deus pegou um nome muito grande em relação a isso, mas eu, como espírita também kardecista, eu interpreto que ele, de certa maneira, foi oportunista. E mais ainda, as acusações contra ele e agora a equipe para fazer sequestro é algo inusitado. Então, mas tem outros casos, né, Uriel? É Sim. importante dizer isso, né? Sim. Tem tráfico de crianças, já Envolvendo- tem noticiado. envolvendo esse Sim, pessoal? sim, já tem noticiado. Ah, é? Tráfico de crianças e sequestro. O que me chamou a atenção na época, que foi agora em dezembro, foi um post de uma professora minha da USP, a doutora Maristela Basso, em que ela fala, olha, se você atuou em algum processo que tenha algo relacionado a tráfico de crianças ou sequestro de crianças, mande para mim uma notícia. E eu mandei para ela, eu estava até nos Estados Unidos na época, e eu mandei essa mensagem para ela, ela falou assim, bom, o Ministério Público vai desarquivar o processo, como já fez, né? Desarquivou e eu só fui esclarecer alguns pontos, porque é aquilo, Boturão, coloquei tudo no processo na época, né? Então, agora se foi ele, se não foi ele, se foi só a equipe, enfim. O fato aconteceu, precisa ser esclarecido, né? E agora todas as questões envolvendo o João de Deus estão sendo desarquivadas para justamente deixar isso às claras, É inacreditável, né? Coisa. Pois é tão inacreditável, né? Na época, quando eu vivi isso, eu também fiquei pasma com essa situação, mas quem é meu aluno... Você chegou à conclusão que eu também chegaria, não pode ser, não né? pode, não, é então... algum desvio ali da turma que o cerca eu, e tal, eu como né? kardecista, né? E João de Deus não tem nada a ver com kardecismo, é Nada, importante né? dizer isso, né? Ele é espiritualista, né? Kardecista é o Chico Xavier, né? Que morreu pobre, né? Sem deixar nada. João de Deus tem uma verdadeira fortuna, mas independentemente disso, é importante deixar as claras, né? Colocar essa situação resolvida, né? Porque as crianças sofreram muito.
Quando a gente chegou em Paris, o menorzinho, por ser vegetariano, eles só comeram arroz, 3 meses que ficaram em São Paulo. Já quando foi vocês direto. chegaram a essa casa, é a casa em São Paulo? Casa. Vocês chegaram? Uma casa? Não tinha ninguém tomando conta dos meninos? Tinha. Ah, tinha? Tinham 2 pessoas. E vocês entraram, bateram na porta? Foi o conselheiro tutelar, né? Ah, o conselho Então, tutelar. ele tem Mas uma não houve autoridade. resistência, nada? Não, a princípio não houve resistência. O fato é que... Foram pegos de surpresa. E o tempo todo foi falado o seguinte, inclusive para a justiça, não, os pais é que deixaram, né? Não fui eu. Agora, é também difícil de acreditar como é que os pais vão deixar para depois movimentar um consulado, para, né, movimentar uma advogada para entrar com uma ação. A história também... Né? E o que chama atenção nesse crime e diversos outros crimes atribuídos não só ao João de Deus pessoalmente, mas ao seu... Vamos dizer assim, as pessoas que o cercavam, que na prática formavam uma verdadeira quadrilha, é que esses crimes eles foram cometidos abusando da fé alheia e da fragilidade emocional. As pessoas que procuravam o João de Deus ali, elas estavam completamente desenganadas, tentaram solução para os seus problemas, que eram dos mais diversos níveis e razões, completamente desenganadas. Então viam no João de Deus uma tábua de salvação, a única saída possível nesse plano. E elas foram justamente enganadas por isso. Então, assim como temos sequestro, temos estupro, violência sexual mediante fraude, temos ameaça, temos até suspeita de assassinato, temos grilagem de terras, quer dizer, a quantidade de crimes atribuídos ao João de Deus e as pessoas que o cercavam é muito grande. E o que é mais preocupante, outros casos podem vir a surgir diante dessa situação. Agora, alguma coisa de positivo... Eu ia falar sobre isso. Porque esse não é meu possível. cliente, ele chegou no Brasil com câncer de cabeça, né? Câncer de cérebro, estado gravíssimo já. Qual cliente você foi? O pai dos meninos? O pai das crianças. Ah, tá. Né? E ele saiu do Brasil e quando eu entreguei as crianças, ele estava curado. Então... que eles têm algo superior, tem, né? Uma energia que ele sabia manipular energeticamente, enfim. Não é possível que tantas pessoas durante tantos anos confiassem nele. Acreditassem nele. Eu tenho algumas amigas que frequentavam o João de Deus. Eu conheço pessoas também que foram foram lá e se curaram. Então, assim, eu já fiz, eu mesma, né? Já fui submetida a uma cirurgia espiritual e bastante impactante, apesar de ser kardecista, eu sempre sou aquela que, vou, mas eu acho que não vai dar certo, né? Vou desconfiando. E deu certo, né? Então, eu tinha nódulos na tireoide, tinha 9 nódulos, né? A ponto do médico olhar e falar, como assim? Sumiu, né? E foram 9 nódulos. Mas, claro que ele fez alguma coisa de positivo, mas também, né, fez crimes esses que ele já está sendo julgado com relação a isso. Agora, com relação a esse caso, tem que realmente esclarecer ponto a ponto. Eu fiz a minha parte, né? Sem dúvida. Fiz o depoimento para o Ministério Público, que ele que tem o munus, né, de fazer essa denúncia. Então, eu esclareci, entreguei a pasta que eu tinha, mas até ele falou, tá tudo no processo, então... Vamos ver, o João né? de Deus, Mas, eu já disse aqui, o João de Deus... É importante falar que é João de Abadiânia, né? João de Abadiânia, de Deus, tirar Deus, né? Fazendo o que ele fez com as mulheres. Exatamente, João de Abadiânia, ele é um sujeito que vai merecer um amplo estudo e uma série de teses de mestrado e doutorado, eu acho, viu, Uriel? Mas veja bem, é uma situação interessante levar em consideração que uma pessoa que procura alguém que possa ajudá-lo, e ele vai com confiança e vai com determinação. Eu compararia isso com a tribo indígena, onde o pajé recebe os índios e dá encaminhamentos assim positivistas. Ou seja, a pessoa, o ser humano, o cérebro, o pensamento é extremamente importante. E como vocês falaram, muitos foram atendidos de forma positiva e saíram curados. E inclusive Inclusive esse rapaz, né? Pai dos meninos. E nesse caso, há uma divulgação do fato. Normalmente, né, na família, nos amigos, isso é avaliado assim de forma positiva e, consequentemente, dá ênfase ao trabalho do João de Abadiânia.
né? Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho, né? Na sequência do Ponto de Vista. É aquela história, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que possa supor a nossa vã filosofia, né? Já, já. Pois é, e tem mais uma confusão aí, para variar, envolvendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Você que gosta de mandar e-mail aqui, criticando e tal, se eu preferir o PT, se não sei o que, se não sei o que, presta atenção, você deve até ter votado na Janaína Pascoal. Então, ela, deputada estadual de 2.080.000 votos, Janaína Pascoal, fez mais uma crítica, deu mais uma bolachada no presidente da República, Jair Bolsonaro, no PSL e também no ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, Paulo Guedes. Qual é o caso? O caso é o seguinte: estudos, pareceres técnicos, né, que embasaram aí a proposta da reforma da Previdência, nessa PEC, a Constituição, né, essa proposta de emenda constitucional, estatísticas, dados, assim, números mais aprofundados, estão submetidos à censura por determinação do presidente da República, né? Eu, sinceramente, desconhecia esse fato, né? Ela deu uma entrevista, a Janaína Pascoal deu uma entrevista à revista Fórum, aliás, eu vou repetir aqui, né? Me surpreendo cada vez, cada dia, cada momento, me surpreendo mais positivamente com a atuação absolutamente imparcial da deputada estadual do PSL, né? Quase foi vice do Bolsonaro, elegeu com uma votação fantástica, evidentemente que por ela, pelo impeachment dela, mas pela onda Bolsonaro também, claro, né? Pelo menos vamos dizer assim, uma metade, 50% aí da onda Bolsonaro, mas ela não tem papas na língua não, né? Ela vai colocando as coisas e é realmente surpreendente que esse fato tenha acontecido. Isso pode gerar uma nova convocação do Paulo Guedes à CCJ, isso pode gerar um afastamento total de possíveis simpatizantes no Congresso da reforma da Previdência desse tema, pode de uma vez por todas jogarem no lixo a reforma que o presidente Bolsonaro enviou e recuperarem a do ex-presidente Temer, enfim. Isso que eu conversei ontem com o Fernando Chagas, que sempre participa conosco, que ele me passou o seguinte aqui: o Instituto Financeiro Fiscal, eu não sei que órgão é esse, descobriu que as contas estavam superestimadas, né? E que para se alcançar o tal 1 trilhão de reais, né, que é tão falado aí, festejado pelo ministro Paulo Guedes, a questão de economia nas contas públicas, né, só com um novo imposto, ou até, de repente, com a recriação da CPMF. Então, olha aí, mais uma confusão em que o governo se envolve, e eu acho que isso vai dar uma outra panorâmica, né, dentro do Congresso Nacional. Veja bem, é uma situação curiosíssima a reforma da Previdência. Eu não sou contra a reforma, não. O que eu sou contra é a imposição de um projeto do governo. E essa questão teria que ser debatida, amplamente debatida, porque nós temos 3 situações. O militar tem uma característica em relação à Previdência. O trabalhador da iniciativa privada tem outra. Então, nós precisamos, e os funcionários públicos, então nós precisamos discutir alguma coisa que tenha reflexão, que não caiamos na jogada que aconteceu no Chile, que hoje o aposentado no Chile está se matando, está suicidando. Então, a gente tem que interpretar de uma forma positiva a discussão, não a imposição. Tanto é que nós aqui na Baixada estamos motivando os sindicalistas, os aposentados, de todas as áreas, para discutir essa questão. Amanhã teremos até uma reunião às 10 horas lá no Sindaporte, estamos convidando sindicalistas, trabalhadores. É uma plenária que a gente discute o que vamos fazer em relação à aposentadoria. Por exemplo, projeto. Motivar em cada região desse Brasil que os sindicatos procurem os deputados federais da sua região. Nós temos aqui 2. Estamos conversando, olhando de olho vivo os 2 deputados, o deputado Júnior Bozella e a deputada Rosana Vale. E se a gente fizer isso no Brasil todo, o quadro muda. Porque se tentar discutir essa questão lá no Congresso, você não tem espaço. Eles fazem as coisas a bel prazer corporativo.
Então, eu acho importante que a gente avalie isso, porque é muito fácil falar que a Previdência está comprometida. Só do servidor público, do militarismo? Não. Só falam da iniciativa privada. Então, nós temos que analisar. Eu, por exemplo, sou favorável a uma aposentadoria que comece com o salário mínimo. Não esse com o salário mínimo do governo. Salário mínimo do DIESE, que prevê através da Constituição, que nós temos que ganhar a cada mês marido, mulher e 2 filhos. Está na Constituição. Então a gente precisa enfrentar essa questão de peito aberto, organizado, mobilizado, porque nós não podemos aceitar essas determinações governamentais, Uriel, que são algo... A gente já falamos aqui outras vezes no ponto de vista, mas é sempre bom a gente ressaltar que essa proposta do governo Bolsonaro só fala justamente do pagamento dos benefícios. Fala do tempo de contribuição, idade mínima, o valor do benefício e assim por diante. Mas em nenhum momento se fala sobre as fontes de financiamento, né? Temos aí várias fontes de financiamento que são desviadas para outras finalidades do governo federal, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, o dinheiro das loterias. São recursos que são destinados para outras áreas do governo que não para a aposentadoria. Sem falar também da questão aí da inadimplência de grandes empresas que devem, não são apenas aquelas companhias aéreas que estão quebradas, mas vários bancos, várias indústrias devem e muito à Previdência Social e não pagam, fazem o tal do refis, né, fazem um refinanciamento e pagam a perder de vista, na prática não pagam, e também as tais desonerações fiscais, setores específicos da economia, como os grandes agricultores, o pessoal do agronegócio, que muita gente enche a boca para falar que o agro é 10, que é o futuro do país, mas esses são os grandes beneficiados dessas grandes renúncias fiscais. Então, enquanto essa proposta da Previdência não vê também essa questão das fontes de financiamento, nenhuma proposta vai ser aprovada que realmente atenda ao trabalhador brasileiro. Mas eu acho, Patrícia, colocar a Patrícia também na conversa aqui, você submeter à censura isso é gravíssimo. Essas documentações, esses cálculos, essas estatísticas, enfim, que provavelmente desnudem a todos nós a real situação, por que é que a Previdência chegou ao déficit que ela tem hoje, né, que tem muito a ver com uma série de coisas que o Santana colocou aqui, é bem verdade, como tem a ver também com Transamazônica, tem a ver com Ponte Rio-Niterói, como não existe mais aquilo, né? Eu acho que é uma situação... Afinal de contas, quem é que pode ter acesso a esses números, a essa documentação? Os deputados? Não podem, né? Quem é que pode ter? Então, só o Paulo Guedes? Só o presidente? Existe um princípio basilar da República, que é o direito à informação, né? Que é um direito humano também, né? Então, todas as vezes que a gente ouve aquelas bobagens, pessoal dos direitos humanos não é só o direito dos humanos, né? É direito, sim, direito à informação. Esse direito à informação é basilar na República. Então, existe uma lei, inclusive, que é a lei da informação, para justamente os profissionais da imprensa requererem, enfim, acesso amplo à informação de determinado assunto. Esse é um deles, né, que tem interesse social tremendo. Agora, a deputada Janaína Pascoal está surpreendendo de forma positiva, né? Ela é bastante destemperada, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la através... Jeito mesmo, né? Ela é bem destemperada, mas ela é uma professora, né? Uma professora universitária, bastante estudada. Não seria de todo ruim, né? Ela tem um nível, não é? A gente percebe claramente que ela tem um alto nível e muito conhecimento. Ela não está ali pela política. Ela tem um problema, a dificuldade quando ela se coloca, ela já vai se alterando, enfim, o tom de voz vai subindo. Mas ela é criminalista, né? Ela é de júri, então tem toda essa questão, né, do júri mesmo, que age com a paixão. Meio teatral, assim, né? Mas é importante também, né? Tem que berrar, porque, veja bem, uma mulher na política, ainda uma mulher que fez parte do impeachment, imagino que ela não ouve, né, nos corredores. Então, imagine o que essa moça também não passou. Então, é bastante louvável esse tipo de informação, de que a informação está censurada, para que a população se mobilize. Eu também desconhecia, vou atrás disso, porque é importante que a sociedade saiba disso, né? E que isso seja discutido. Porque se eles estão escondendo, boa coisa não é, né? É sinal
de que a reforma não é, aquela verdade não é, é uma verdade inconveniente para o governo. Né? Eles estão tentando fazer que a reforma seja uma base para que você possa dar um salto aí, né, na situação das contas públicas, acertar uma parte das contas públicas, detonando de vez o aposentado brasileiro. Sendo que a situação da reforma, ao que tudo indica, não é? É o que a gente está percebendo, pelo que o Chagas me passou ontem, em cima do Instituto Financeiro Fiscal, não é? Que há alterações nas contas para pior. Não é? Então, se o déficit é 5, eram 20. Não é? Se a necessidade de você fazer uma reforma que atinja um patamar de 1.000, puseram que tinha que ser um patamar de 5.000. Né? Coisa desse tipo, tem uma gordura imensa e a partir da Previdência você tentar fazer um acerto aí nas comprometidas contas públicas brasileiras, que estão comprometidas mesmo, né, Uriel? E é uma situação interessante, quando se fala em questão de censura, e quando se fala também em relação da situação da Previdência, não se leva em conta, por exemplo, que o servidor público, merecidamente, claro, se aposenta com o seu salário. Não tem essa discussão de contribuição de quantos anos e coisa e tal. Ele se aposenta com o salário que ele está ganhando naquele momento. Basta dizer que há 30 anos atrás, um capitão do Exército estava sendo torpedeado, estava sendo investigado no Exército e foi pressionado a se reformar. Há uns 30 anos atrás. Ele se reformou como capitão. E quanto é o salário de um capitão reformado? O que consta, ele ganha mais de R$9.000. Por que ele não coloca isso em discussão? E depois, quando se fala aí na Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, a gente tem que acrescentar também Varig, VASP, muitas empresas públicas e também empresas privadas, teve manipulação da contribuição, no recolhimento da contribuição. Então, esse momento exige clareza. E eu continuo insistindo, não basta pura e simplesmente um grupinho aqui, um grupinho ali. É preciso uma mobilização de forma a entender que nós estamos discutindo o futuro do nosso país. Agora tem o seguinte, o Rodrigo Maia anda meio sumido, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anda meio desaparecido, né? Não tem dado nenhuma entrevista. Semana passada foi a Semana Santa, para ele caiu do céu, não é? Porque acho que, não sei nem se ele esteve em Brasília na semana passada. Acho que ele nem apareceu em Brasília. Imagino, né, que nessas circunstâncias ele já esteja cansado de saber dessa situação estranha que aparece agora, né? E eu lamento profundamente, sabe o quê? Que a Janaína não tenha topado sair de São Paulo para ser deputada federal. Entendeu? Mas eu acho que nem ela acreditava que teria tamanha repercussão a sua candidatura. Mas tudo bem, Patrícia, 2.080.000 votos, eu concordo com você. Mas uns 250, 300 mil, você acha que não estava na conta dela? Ela seria deputada federal. Né? Foi uma opção dela pela Não, foi, eu mesmo, sei. Né? Mas eu acho que para a República, né, seria a melhor atuação seria dela. mais importante ela estar no Congresso Nacional. Muito melhor. Ela ia jantar a tal da Joyce Hasselman, né? Que cada dia fala uma besteira maior do que a outra, não tem nem postura, se contradiz, tem uma postura totalmente equivocada como liderança do governo, enfim. É uma confusão, um balaio de gato que ninguém está se entendendo, né? E todo mundo aqui quer mais é que o Brasil dê certo, entendeu? Todo mundo aqui tem filhos, todo mundo aqui, o Uriel tem netos, né? Um dia eu vou ter também, Patrícia, Santana. E a gente quer que o país avance, que o país retome a sua economia, não é? Que as diferenças sociais diminuam, que as pessoas possam ter aí trabalho, renda suficiente, né? O comércio melhore, a indústria volte aí a ter aí um ponto de partida na oitava, nona economia do mundo, né? Que o Brasil significa, não é, Uriel? E eu diria, de forma que eu acho importante, a participação. Não basta eu votar. Eu tenho que votar e saber o que o meu candidato, se eleito, o que ele está fazendo. Porque se a gente se limitar a ler jornal, a ver declarações estapafúrdias e não tomar posição, a gente está contribuindo para que a gente não tenha um congresso adequado. Basta ver que nós tínhamos, em certas épocas, vários líderes partidários. Hoje nós temos, num congresso, deputados, senadores, quem?
São Paulo tem 3 senadores. Zé Serra, Major Olímpio Major Olímpio... e a... Quem foi, Elito? São Paulo? Ó, Luiz, né? Não. Aquela que tem... De Maragabrilli. Maragabrilli. Pois é. Zé Serra, Maragabrilli e Major Olímpio. Pois é, São então os nós 3 senadores por precisamos São Paulo. saber o que eles estão fazendo. E a cobrança não é só o desabafo, a crítica. Não. Cobrança significa saber o que a gente pode falar para as nossas entidades. Obrigado, Ariel, mais uma vez participação importante conosco. Patrícia, obrigado também pela presença aqui no Ponto de Vista. Espero que a situação se resolva, esse caso se resolva de uma maneira bastante significativa. Santana está sempre conosco, a gente com você aqui na Santa Cecília TV. Ponto de Vista é ao vivo a partir das 13h30, 1h30 da tarde, né? É a nossa reprise para você conferir às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.